Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria mais uma vez podermos estar aqui juntos para esta celebração, onde mais uma vez teremos a tão rica oportunidade de abrirmos a palavra de Deus, de orarmos, de cantarmos e de sermos edificados pelo Espírito Santo do nosso Deus. A leitura que eu farei na introdução aqui da nossa celebração está na Epístola de Judas, lá no finalzinho das Escrituras Sagradas. Diz assim os versículos 17 em diante: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. É nesse espírito de fraternidade e de exemplo de Cristo em nossa vida que nós gostaríamos de iniciar e dar continuidade a essa celebração. Que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dirija em todo o tempo e que Ele seja glorificado, que Ele seja de fato honrado em cada ato nosso aqui, para a glória dele. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu desejo a todos uma celebração muito, muito feliz. Que sejamos todos edificados pela palavra de Deus. Um grande abraço, vamos em frente.
casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus,
Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. E Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. E Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda honra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Irmãos e irmãs, é sempre uma alegria podermos participar da obra do Senhor e, como a gente sempre tem dito aqui, uma das maneiras da gente participar dessa obra é através das nossas contribuições financeiras, através do dízimo, através das ofertas, e nós temos de fato sido muito abençoados pela fidelidade do povo de Deus. É algo que de fato é motivo de gratidão para todos nós. E nesse momento nós temos também a oportunidade, me perdoe, nesse momento nós temos também a oportunidade de continuar cultuando, celebrando o nosso Deus através deste ato, entregando o nosso dízimo, entregando a nossa oferta, fazendo isso como uma expressão de adoração, fazendo isso como uma expressão de gratidão ao nosso Deus em reconhecimento a tudo quanto Ele é e tem feito em nossa vida. Portanto, se você ainda não deu o seu dízimo nesse mês, se você ainda não entregou a sua oferta, você terá a oportunidade neste momento. Que
Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos suprindo em todas as coisas. Uma das expressões também mais bonitas da cristandade é o fato de orarmos uns pelos outros. Isso, de fato, é algo que expressa a nossa fé no nosso Senhor, expressa o nosso senso de dependência da ação de Deus em nossa vida e expressa também a nossa atenção, o nosso cuidado uns para com os outros. E nós gostaríamos de que, nesse momento, nós dedicássemos também um tempo à oração. Nós temos, nesse mês de setembro, dado uma atenção especial ao programa do Setembro Amarelo, que é o programa de prevenção ao suicídio. E nós gostaríamos de que também estivéssemos orando também por esse tema. Muitas pessoas têm sofrido por conta disso. E nós devemos colocar também em intercessão esse programa, o seu objetivo, o seu propósito, mas também as pessoas que sofrem com este mal, alguns que perderam, outros que estão lutando para cuidar de entes queridos, não é? Algumas pessoas que estão pensando, muitas vezes, ou cogitando a possibilidade de tirar a sua própria vida. Eu acho que é um tempo oportuno para exercitarmos a reciprocidade e orarmos uns pelos outros, pedindo exatamente para que Deus preserve e, de alguma maneira, esteja ali com aquelas pessoas que estão passando por essa situação, cuidando delas, tratando os seus corações, tratando ou pensando as feridas de suas almas. E que Deus nos ouça com toda a dedicação a súplica que faremos nesse momento. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Abram comigo a Santa Palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Eu vou repetir. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo
e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Deus amado, nós te exaltamos, nós te bendizemos mais uma vez. E pedimos que tu venhas em nome de Jesus trazer ao nosso coração, a partir de então, palavras de vida eterna. Que assim seja em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, conta-se que um homem riquíssimo resolveu dar uma festa convidando muitas pessoas e, por conseguinte, encarregou o seu cozinheiro-chefe de comprar os melhores alimentos. Este foi ao mercado e comprou línguas, somente línguas e nada mais. Na festa, apresentou-as como única opção de cardápio. Os convivas elogiaram a composição da refeição e a ideia original do cozinheiro. Mas, aos poucos, começaram a ficar saturados de tanto comer línguas. O anfitrião se irritou e mandou chamar o cozinheiro, indagando-o: não mandei que você comprasse o que há de melhor no comércio? Ao que o cozinheiro respondeu: existe algo melhor do que língua? Já que é o vínculo na vida social, a chave para todas as ciências, o órgão que proclama a verdade e a razão. Graças ao poder da língua, edificam-se cidades e as pessoas se tornam cultas, concluiu o cozinheiro, que em seguida ouviu do dono da casa: é verdade. O dono da casa, mais uma vez, encarregou o cozinheiro de preparar outro banquete para o dia seguinte, com a ressalva de comprar o que de pior houvesse no mercado. Novamente, esse comprou línguas, somente línguas, preparou-as das mais variadas maneiras para o banquete. Já que os convidados eram os mesmos, enojaram-se rapidamente do cardápio. O anfitrião sentiu-se ridicularizado e envergonhado e gritou com seu chefe de cozinha: não mandei que você preparasse o que há de mais ruim? O que você está pensando? Por que serviu línguas outra vez? Ao que respondeu o cozinheiro: a língua também, meu senhor, é o que há de pior no mundo, a mãe de todas as contendas e discórdias, a fonte de todos os processos judiciais, das diferenças de opinião e o instrumento que incita a guerra e a destruição. Ela é o órgão que propaga enganos e difamações. Pessoas são instigadas ao mal. Cidades são destruídas e vidas são saqueadas, dizimadas pelo poder da língua. Meus irmãos e minhas irmãs, diante deste texto, isto é, Tiago 3, versos de 1 a 12, que tem a ver com essa história com E, não com H, que eu resolvi pensar com vocês no seguinte tema: a língua ou as palavras, seu poder e seus perigos. Eu vou repetir: a língua ou as palavras, seu poder e seus perigos. É importante considerarmos desde já que Tiago, no capítulo 3, versos de 1 a 12, adverte a priori ou precipuamente os que almejavam ser mestres e denuncia os pecados cometidos com a língua, o principal instrumento de trabalho dos mestres, exortando-os a mostrar sua sabedoria com obras e não com discursos vazios.
Notem que é exatamente isto que o verso 1 ressalta. Se não observem, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Temos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a convocação para unirmos a ortodoxia com a ortopraxia, a doutrina, o que cremos, com a vida comportamental, o que fazemos. Tiago aqui convoca estes que estavam almejando a docência a terem a ciência de que é preciso, em exercendo este cargo, unir o que se ensina com o que se vive. Surge então uma pergunta, já que esta porção da palavra de Deus, isto é, Tiago, capítulo 3, dos versos de 1 a 12, tem a ver com uma advertência do próprio Tiago com relação aos que estavam almejando o ensino, ou serem mestres. A pergunta é a seguinte: mas qual a possível razão da advertência aos que almejavam o ensino, ser mestres na igreja? Provavelmente 3 coisas. Primeira, uma rivalidade entre os que almejavam a docência na igreja. Provavelmente havia uma rivalidade entre os que buscavam o cargo ou o ofício de mestre na igreja. É o que indica a sentença: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, da parte A do verso 1. Segunda, provável razão, que o juízo mais rigoroso será aplicado a todos os mestres, sem exceção. É o que indica a parte B do verso 1. Com a afirmação, sabendo que havemos de receber maior juízo. E o interessante aqui é que Tiago se inclui nesta condição, já que ocupava o cargo de mestre, ou seja, de quem ensinava a palavra de Deus. Notem que Tiago diz o seguinte, na parte B do verso 1. A parte A diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. A razão, sabendo que havemos de receber maior juízo. Nós, os que ensinam, vamos receber maior juízo. A ideia aqui é a seguinte: a quem muito é dado, muito será cobrado. A terceira provável razão dessa advertência, no tocante aos que almejavam o ensino na igreja, é porque todos tropeçamos, erramos em muitas coisas. É o que indica o verso 2. Se não observem, porque todos é a continuação do verso 1, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A razão de todos nós, sem exceção, errarmos, pecarmos, é a universalidade do pecado. Tiago, no verso 2, evoca o que nós calvinistas chamamos de depravação total. Ou seja, a condição de todos os homens diante de Deus em Adão, de pecado. Mas, dentre os muitos erros que cometemos, Tiago destaca apenas um: errar ou tropeçar no falar, é o que diz aí a parte B do verso 2, que significa transgredir a lei de Deus com palavras. Isto está explícito no capítulo 4, verso 11. Se não observem comigo, capítulo 4, verso 11, Tiago diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juízo. Transgredimos a lei de Deus com palavras vãs, torpes, maledicência, difamação, perjúrio, entre outras coisas, que o Novo Testamento chama de pecados da língua. Pecados em
não sabemos manejar bem as nossas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que temos entendido que o tema central da carta de Tiago é ajustando o que cremos com o que somos e fazemos. Assim sendo, como podemos ajustar o que cremos com o que somos e fazemos, de acordo com o capítulo 3, versos de 1 a 12 de Tiago? Tendo em vista que o mestre, ou os que almejam ser mestres são os alvos imediatos neste capítulo. A resposta é a seguinte: realizando-nos obras que têm a ver com o nosso fazer, que venham demonstrar a sabedoria que professamos, que tem a ver com o nosso crer. Eu entendo que Tiago ensina, nos versos de 1 a 12 do capítulo 3, que palavras são obras, ações, tendo em vista o que foi dito anteriormente, isto é, nos versos de 14 a 26 do capítulo 2, que ensinam que a fé sem obras é morta. Então, o raciocínio de Tiago continua. Deste modo, ao tratar da língua, Tiago quer dizer que o que pronunciamos por meio da língua, por meio da nossa boca, são palavras, são obras, melhor dizendo, também. No capítulo 1, verso 26, Tiago já havia dito que o teste da verdadeira religião é o domar a língua. Assim sendo, essas obras têm a ver, como nos informa os versos de 3 a 12 do capítulo 3, com o controle da língua, ou seja, com dominar a nossa língua, com subjugarmos a nossa língua à palavra de Deus. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, considerando-nos o poder e os perigos da língua, Tiago apresenta 6 imagens para a língua: o freio, o leme, versos 3 e 4, o fogo, versos 5 e 6, um animal venenoso, verso 8, uma fonte, verso 11, e uma figueira, verso 12. No entendimento de Warren W. Wisby, podemos dividir essas 6 ilustrações, melhor dizendo, em 3 categorias significativas que revelam os 3 poderes da língua, a saber, o primeiro poder da língua é o poder de dirigir, ou por que não dizer, sugestionar pessoas a fazerem o bem ou o mal. É o que ensina aí os versos de 3 a 4, ou seja, os versos 3 e 4. Se não observem, versos 3 e 4. Observai, aliás, verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ao escolher o freio e o leme, timão, Tiago apresenta 2 objetos que em si são pequenos e, no entanto, exercem grande poder, exatamente como a língua. Um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um grande cavalo, e um pequeno leme permite que o timoneiro controle um enorme navio. O freio e o leme têm o poder de dirigir, o que significa que afetam a vida de outros. Um cavalo disparado ou um naufrágio, por exemplo, podem causar ferimentos e até mesmo ser fatais para pedestres e passageiros. Apesar de ser uma pequena parte do corpo, a língua também tem o poder de realizar grandes coisas. Mas qual seria a ideia de Tiago ao fazer uso do freio e do timão, destas 2 ilustrações? A ideia é, assim como por meio do freio o cavaleiro conduz o cavalo para onde deseja, tanto como o timoneiro por meio do leme também o navio na direção desejada, a língua pode dominar o curso de todo o corpo e de toda a vida de uma pessoa. No entendimento de Douglas Moore, que comentou esse texto, assim como o freio determina a direção ao cavalo e ao leme, ao navio, também a língua pode determinar
o destino do indivíduo. Meus irmãos, o que Tiago quer dizer é que a língua, as palavras têm o poder de direcionar ou de sugestionar pessoas a fazerem o bem ou o mal. Me vem à mente o que aconteceu no ano de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Porque um ano depois, em 1940, Hitler, que à época estava como chefe, ou governador, ou mandatário do governo na Alemanha, proferiu um discurso, fazendo uso das seguintes palavras: os poloneses nasceram especialmente para o trabalho pesado. Cumpre manter na Polônia um padrão de vida baixo, não se permitindo que suba. Os poloneses são preguiçosos e é necessário usar a força para obrigá-los a trabalhar. Quanto aos sacerdotes poloneses, pregarão o que mandarmos. Hitler, por meio dos seus discursos que contagiavam multidões, induz a Alemanha a subjugar a Polônia, os poloneses, e é o que acontece. Hitler, assim sendo, usava a sua boca, a sua língua, para o mal e não para o bem. O oposto encontramos no reverendo Charles Hodge, eminente teólogo e professor do seminário de Princeton, que por meio de um sermão pregado na capela do referido seminário, no ano de 1855, fez o jovem, à época, Ashbel Green Simonton, pensar seriamente na possibilidade de devotar-se à obra missionária no estrangeiro. Simonton, com o consentimento de sua mãe, no dia 27 de novembro de 1850, encaminhou à Junta de Missões Estrangeiras o pedido para ser missionário, mencionando o Brasil como campo da sua preferência, deixando, no entanto, a decisão final aos cuidados da Junta. A Junta acata o seu pedido e, em 18 de junho de 1859, Simonton sai dos Estados Unidos em direção ao Brasil. No Brasil, enquanto missionário presbiteriano, planta, como vocês sabem, a Igreja Presbiteriana do Brasil, deixando marcas indeléveis na história do protestantismo brasileiro. E tudo isso começa por meio da boca de um homem chamado Charles Hodge. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras possuem o poder de sugestionar pessoas para o bem ou para o mal. Quantos pais e mães que fazem uso das palavras sugestionando seus filhos para o bem ou para o mal? O pai que diz: filho meu, não toma tapa no rosto, induzindo este a cometer assassinatos, a reagir fisicamente de uma maneira violenta, brutal, contra os que se insurgem contra si. A língua tem esse poder de sugestionar pessoas, de induzir pessoas para o bem ou para o mal. Vimos aí o caso de Hitler, que fazia uso das palavras com o intuito de sugestionar pessoas para realizarem o mal. Vimos também o caso de Charles Hodge, como há tantos outros, como Martin Luther King e Nelson Mandela, que usavam as suas palavras com intuito, com propósito de sugestionarem pessoas para realizarem o bem. Mas ainda, podemos pensar no segundo poder da língua, que é o poder de destruir pessoas, vidas, histórias, reputações. Tiago comunica isto fazendo uso da ilustração do fogo e do animal. É o que dizem os versos de 5 a 8, se não observem, versos de 5 a 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aqui nestes versos, Tiago
tenta ensinar-nos, ou deseja ensinar-nos, que a língua também tem o poder de destruir, ou o poder de destruição. Nós já vimos há pouco que Tiago ensina que a língua tem o poder de dirigir, de sugestionar pessoas para o bem ou para o mal. Agora, dos versos de 5 a 8, Tiago ressalta que a língua também tem o poder de destruição. O Warren W. Wisby, comentando esse texto, destaca que o fogo pode começar com uma pequena faísca, pode crescer e destruir uma cidade. Foi o que aconteceu com Roma em 18/7/64, quando o insano Nero, por meio de uma faísca de fogo que cresce e destrói 12 bairros dos 14 existentes à época em Roma, destrói boa parte de Roma e põe a cidade em pânico, e a partir daí acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma, acusando-os, dando início a uma terrível e brutal perseguição. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras podem começar incêndios. É o que ensina Provérbios 26, versos 20 e 21, que diz exatamente o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. A língua tem esse poder de destruição como fogo. A língua pode esquentar as coisas, conduzindo pessoas à destruição. Foi o que aconteceu com Aminon, um dos filhos de Davi, quando mesmo em uma conversa com Jonadab, que o indagou acerca da razão de estar em um momento triste, quando ambos haviam se encontrado, disse: Aminon, eu estou assim porque eu tenho tido alguns desejos por minha meia-irmã Tamar. Meu desejo é possuir a minha meia-irmã Tamar. Jonadab disse: por que você não faz isso? E a sugestão de Jonadab a Aminon foi a seguinte: mande um recado para o seu pai Davi, dizendo que você está mal, passando mal, adoentado, acamado, dizendo que você precisa de uma ajuda, e sugira a Davi que mande Tamar para ficar cuidando de você. Assim agiu Aminon, encaminhando, portanto, o recado a Davi. Davi de imediato acata e envia Tamar para cuidar de Aminon. Tamar, então, se insurge contra Aminon, se insurge contra Tamar e estupra Tamar. E depois disso, diz o texto bíblico, que Aminon passou a ter náuseas de Tamar. Tamar volta-se para casa toda quebrada emocionalmente, entristecida. Certo dia, seu meio-irmão Absalão percebe que Tamar estava triste e faz questão de indagar a Tamar acerca da razão de estar triste. Tamar, então, confessa o que havia acontecido, ou seja, que Aminon havia estuprado-a. Absalão, então, se enche de ódio, de raiva, e começa internamente a arquitetar algo que pudesse fazer com que Aminon fosse morto. Certa feita, Absalão chega, depois de algum tempo, até seu pai Davi e diz: meu pai, eu preciso que o Senhor envie alguém para me ajudar a tosquear as minhas ovelhas. Isso sugere a Davi que Davi venha a enviar Aminon, e Davi assim o faz. E para resumir a história, o que acontece é o seguinte: quando Absalão está com Aminon a sós, Absalão se insurge contra Aminon e mata Aminon. A partir daí, a casa de Davi começa a desandar. Absalão tem que fugir de Jerusalém e fica um ano fora de Jerusalém. Depois de um ano, Absalão volta, Davi o recebe e o trata Davi o recebe só com um beijo e não diz mais nada. Absalão sai revoltado e fica
nas portas de Jerusalém, conspirando contra Davi, da seguinte forma: todas as pessoas que passavam, Absalão induzia-as, fazendo uso das suas palavras, a se insurgirem contra Davi. Absalão morre depois, porque toma o trono de Davi, e começa a perseguir Davi, e, por fim, o final de Absalão é a morte. Davi se desespera, se angustia. Meus irmãos, esta história nos ensina que as palavras têm um poder de destruição. Jonadab começa incitando, sugestionando a Aminon a possuir Tamar, saciar o seu desejo. São palavras que são ditas. As palavras têm esse poder de destruir, de acabar com vidas. Alguns animais são venenosos, letais, como algumas serpentes, cujo veneno pode matar. Tiago faz uso do fogo e faz uso de alguns animais que possuem venenos letais, com o intuito de dizer: a língua tem o poder, assim como o fogo, de destruir, assim como o veneno assim como o veneno de um animal, um poder letal. Irmãos, a gente tem que entender que, de fato, temos que saber usar as nossas palavras para que, por meio delas, pessoas não venham ser destruídas, casas não venham ser destruídas. Eu não sei se vocês conhecem a história do pastor que foi acusado por uma enfermeira de ter tido um caso consigo mesma. Tudo começa quando este pastor adventista, passa mal. E a sua esposa de imediato o conduz até o hospital. O médico o recebe no hospital e encaminha-o aos cuidados de uma enfermeira, que passa a cuidar deste pastor. Esta começou a ter contato com o pastor, e um contato de intimidade, porque despia o pastor para dar banho no pastor. Depois de alguns dias cuidando do pastor, esta enfermeira se apaixona pelo pastor. O pastor sai do hospital, volta para sua casa. E volta a fazer os seus trabalhos na igreja em que era pastor. Em uma manhã de domingo, o pastor estava ensinando na escola bíblica dominical. Uma moça se ergue entre os membros daquela igreja e diz o seguinte: eu sou amante do pastor. Eu tive um caso com este pastor. Todos que estavam no recinto, atônitos, perplexos, começam a indagar: como você pode sustentar isto? A esposa do pastor se insurge de maneira desesperada e indaga a moça: como você pode sustentar isso? Como você pode provar isto? A moça diz: o pastor tem uma pinta em sua parte genital. Depois que a moça faz essa declaração, a esposa do pastor abaixa a cabeça e, depois de alguns segundos, ergue a sua voz e diz: é verdade. A conclusão é que a moça estava certa. O pastor foi despido ou despedido do seu cargo, perdeu a sua esposa, perdeu a sua casa. Anos depois, esta moça, que havia acusado o pastor, é diagnosticada com câncer. E o diagnóstico acerca do avanço do câncer era de que restava apenas a esta moça 3 meses de vida. Ela, arrependida por tudo que havia feito com este pastor, procura o pastor que estava atuando na igreja do pastor que ela mesma havia acusado, e conta toda a história, dizendo que ela havia inventado. Irmãos, a língua tem o poder indiscutivelmente de destruir vidas, de acabar com vidas. Talvez você, esposo, você, esposa, tenha feito
uso de palavras que tenham tido o poder de machucar, de subjugar quem convive com você, o seu cônjuge, talvez o seu pai, talvez sua mãe, talvez seu filho. E por fim, meus irmãos, o terceiro poder da língua é o poder da ambiguidade. É o que ressalta os versos de 9 a 12 do capítulo 3 de Tiago. Se não observem, versos de 9 a 12. Com ela, a língua, diz Tiago, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Russell Shedd, comentando estes versos, destaca que duplicidade não expressa santidade. Shedd continua dizendo que exaltar Deus no domingo e soltar palavras hostis na segunda-feira contra um cliente, contra qualquer pessoa, evidencia o quanto estamos distantes de parecermos com Jesus. De acordo com Douglas Moo, comentando este texto também, o homem se mede pelas palavras que pronunciam, ou também pela natureza contraditória de suas palavras, do seu falar, mostrando então que não tem uma certa consistência, uma certa firmeza no que diz respeito ao que a palavra de Deus ensina. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo afirmar que uma pessoa dividida e incoerente quanto às coisas de Deus em seu coração também será dividida e incoerente em suas palavras. Tiago ressalta que a ambiguidade ou a duplicidade no uso das palavras é inconveniente. Na parte final do verso 10, tem gente que vive essa ambiguidade com relação à sua boca. Cultua a Deus no domingo, exalta a Deus no domingo, mas na segunda-feira faz mau uso da sua boca, das suas palavras. Tiago está dizendo que não é congruente, que é antagônico cultuarmos a Deus fazendo uso da nossa boca, da nossa língua no domingo, e na segunda ou na terça, com a mesma boca, amaldiçoarmos os nossos semelhantes. Tiago está dizendo que o homem é semelhança de Deus, e por isso nós devemos ter cuidado com relação às nossas palavras, no que diz respeito às nossas conversas com os outros, com o intuito de não machucarmos, de não magoarmos. Eu não sei se você vive essa ambiguidade. No culto você é uma coisa, cultua a Deus, tece palavras de bênção com relação aos seus irmãos, mas saiu do culto, isto é, na segunda ou na terça ou na quarta, você passa a tecer palavras negativas de maldição contra os seus semelhantes. Lembrem-se, as palavras têm o poder de direcionar, de sugestionar pessoas, tanto quanto tem o poder de destruir pessoas. Portanto, se você anda tecendo comentários positivos com relação aos seus semelhantes, quando você está numa realidade de culto, e comentários negativos quando você não está em uma realidade de culto, saiba, você está indo na contramão do que Deus deseja para você. É incongruente. É incongruente. E por que não pensarmos que é uma incongruência moral, que bênção e maldição procedem da mesma boca? Segundo Augusto Nicodemos, ou venham proceder da mesma boca. Segundo Augusto Nicodemos, havia de fato nas igrejas dos leitores de Tiago pessoas que causavam problemas com suas palavras e eram provavelmente os mestres os quais Tiago se dirigiu no início deste capítulo. Lembram que eu disse que esta é uma advertência de Tiago contra os que almejavam o ensino na igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, eu concluo esta mensagem me atendo aos versos 11 e 12, porque entendo que em se tratando de nós, servos e servas de Deus,
tendo-nos em vista o poder e os perigos da língua, que temos que refrear mesmo, ou seja, dominarmos a nossa boca com o intuito de não permitirmos que o que é incompatível com a boca de Deus na terra, isto é, nós, imita palavras de maldição. Me atenho aos versos 11 e 12 nesta conclusão, porque é exatamente isto que os versos 11 e 12 ressaltam. Notem que Tiago vai ressaltar exatamente isto nos versos 11 e 12. No verso 11, Tiago faz uma indagação. A indagação é: pode da mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo? No verso 12, Tiago faz outra indagação, que é: pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? A conclusão é óbvia: não, não, porque as árvores dão frutos conforme a sua espécie. Portanto, amados, diz Tiago, se somos de Deus, fonte do bem, devemos propalar palavras de bênção e não de maldição. Se somos de Deus, fonte do bem, devemos andar de acordo com relação às nossas palavras, que tem a ver também com o que fazemos, de bênção e não de maldição. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em o nome de Jesus, e que você tenha em mente que as suas palavras podem conduzir pessoas a praticarem o bem ou o mal, que as suas palavras podem destruir pessoas, e tenha o cuidado de não transformar a sua boca em um campo de ambiguidades, tecendo em alguns momentos palavras de bênção, em outros momentos palavras de maldição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final de mais uma celebração. E chegamos ao final dessa celebração com gratidão no coração pelo fato de percebermos aí Deus cuidando de nós e nos comunicando as verdades tão preciosas que nós precisamos ser comunicados. Gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de louvar a Deus pela sua vida e te convidar para que você continue conosco em todas as programações que temos proposto para a nossa igreja. Então, se você ainda não está conectado conosco através das nossas redes sociais, faça isso, @IPASOficial, no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Esteja conosco, fazendo parte aqui da nossa família IPAS. Gostaria também de uma maneira especial, dar um recado especial aqui, que nós estamos, como Conselho da Igreja, trabalhando para que no primeiro domingo de outubro, ou a partir do primeiro domingo de outubro, a gente comece o nosso retorno presencial nos cultos aqui na nossa igreja. Irmãos, está chegando o dia de podermos voltar presencialmente para a igreja. E nós vamos fazer isso, obviamente, com todo cuidado, seguindo todo o protocolo, talvez com um número reduzido de pessoas participando desse culto, mas já deixa anotado aí na sua agenda, primeiro domingo de outubro, nós termos esse dia para vir para a igreja, para aqui prestar culto ao nosso Deus. E aí nós vamos informando aos irmãos através das nossas redes sociais, e também nas comunicações que a gente faz aqui depois das celebrações, tá bom? Mas já deixa agendado aí, e acima de tudo o que eu gostaria de pedir para que você esteja fazendo
orar. Ore para que dê certo, ore para que a gente faça isso com segurança, ore para que o protocolo que a gente precisa adotar seja um protocolo eficiente e ore para que nós possamos retornar a esse convívio tão bonito, tão fraterno, que live nenhuma, que transmissão nenhuma pode substituir, que é a nossa comunhão física, presencial aqui na igreja. Esse momento nada pode substituir. Mas que Deus lhe dê uma semana rica, uma semana de fato muito especial, vivendo na presença, na graça e na misericórdia do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma excelente semana, que Deus os abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção.